Também foi postulado que os genes influem na personalidade de um indivíduo, na facilidade com que cada um sente a ansiedade. O Dr. Dean Hammer, do Instituto Nacional de Saúde, publicou um trabalho em que as pessoas com determinado tipo de genes têm tendência para se sentirem ansiosas com mais frequência. We've also worked on anxiety and worry, and we found a gene that's sort of like a natural Prozac, a natural antidepressant, makes some people very cheerful, optimistic, happy, and makes other people more worried and sad and depressed and so on. So we actually think the genes are involved in many different aspects of human behavior. The way we feel about things, the way we think about things, the way we interact with other people. Genes may be involved in everything from the type of food we eat to the type of person that we want to have as our companion and as our lover. And some of those areas are more controversial than others are. Tal como o Dr. Hammer esperava, o gene que influi no nível de ansiedade é o responsável pela produção do transportador de serotonina localizado no cromossoma 17. O ADN que produz o transportador de serotonina está aqui a vermelho. Neste gene há uma secção responsável pelo ajuste da atividade do próprio gene. Isto despoleta a sua ativação. Dependendo da pessoa, esta secção pode ser longa ou curta. De acordo com alguma da investigação em curso, o número de transportadores de serotonina produzidos com a secção curta é 10 vezes menor que o transportador com a secção longa. Se existirem menos transportadores de serotonina, o neurotransmissor não é recaptado rapidamente. Se a recaptação da serotonina for pequena, a concentração da serotonina na fenda sináptica diminui. Isto provoca o desenvolvimento de uma personalidade cuidadosa e sensível. Este resultado atraiu a atenção dos investigadores para uma possível causa das diferenças nas personalidades. De acordo com a investigação do Dr. Hammer, 67,7% dos norte-americanos têm pelo menos um gene que os torna suscetíveis a serem nervosos ou muito sensíveis. O professor Yutaka Ono, da Universidade de Keio, dirigiu uma investigação em 173 japoneses e chegou à conclusão que 98,3% tinham esse mesmo gene. Uma vez que a maioria dos japoneses têm este tipo de gene, o professor Ono pensa ser este o elemento que determina uma das facetas da personalidade japonesa. Por que será que o tipo de genes que aparentemente determina a personalidade varia de país para país? つまり人類の環境っていうのは例えば大まかに言っても最終時代これが狩られるものとして生きていて、それから狩猟時代になると今度は狩るものとして生きていく。それから農耕牧畜時代になるとこれはいろいろなものを管理して生命を管理して生きてくる。工業化時代だとものを作る。そして、情報化時代になると情報を操作するということになりますから、いろいろなタイプのその性格というのがいるわけです。でそういういろいろなタイプの性格が例えば狩猟時代だと好奇心が旺盛で攻撃性が強くて能動的な人というのが多分増えるだろうと思うんですね。しかしその前からの性格の人も決して滅びたりしないわけです。でそういうふうにしていくつかの環境の変化を得ることによって人類っていうのはたくさんの性格っていうのをその中に抱え込んでですね、要するに多様性っていうのを獲得してきたわけですね。Numa era em que as pessoas procuraram locais ricos em caça, os genes que influíram na procura de novidades deveriam ter uma grande expressão na população, já que eram importantes quando as pessoas tinham de explorar territórios desconhecidos. Na era da agricultura, os genes que predispunham a uma personalidade tenaz, que tende a manter-se constante, levaram à obtenção de resultados.
Os genes de diferentes personalidades são um bem precioso adquirido ao longo da história da humanidade. Será que isso significa que os genes determinam por completo a personalidade? Vamos analisar o caso de Lars e Jesper Lippling e do seu irmão mais novo, Jaeman Lee. Fisicamente, os três são idênticos. Como serão as suas personalidades? Com a cooperação do Dr. Ono, decidimos examinar as suas personalidades. Este é um teste no qual a personalidade do indivíduo é revelada quando responde sim ou não às questões baseadas na forma como cada um se comportaria em determinadas situações. O irmão mais novo, Jaeman, é curioso e extrovertido, mas não é muito cuidadoso. Vamos agora analisar o irmão mais velho, Lars. Descobrimos que as suas personalidades são bastante semelhantes, apesar de terem crescido afastados um do outro. Contudo, quando comparamos os seus resultados com os de Jesper, vemos que a sua tendência para preferir a segurança é mais forte do que nos outros dois. 싫은 좋아하는 구별이 확실히 돼 있고, 그다음에 긍정적인 상호방을 갖고서 어떤 일 닥치더라도 그에 대해서 왜 난 안 될까, 왜 지나간 일에 대해서 왜 내가 그렇게 했지 후회라는 걸 잘 안 해요. 그래서 항상 이제 내가 그 일이 닥치게 되면 내가 일을 그냥 그런 거죠. 뭐 어차피 부딪힐 일이라면 즐기자라는 그런 성격. Jeg har altid sagt dem, at så er klar over i dag, altså. De ting, jeg gør på min måde, det gør jeg på min måde. Der er ikke nogen ting, Lars han siger, at du skal ikke gøre sådan og sådan. Så det er ligesom, jeg gør det på min måde. Jeg ved ikke, om det er en rolle, jeg påtager mig, fordi jeg ved, at jeg er storebror, eller om fordi jeg er storebror. Jeg forstår det, hvad jeg mener. Om det er naturligt, eller fordi jeg ved. Men jeg har nok sådan lidt en storebror-agtig rolle, synes han i hvert fald. Jeg retter nok. Jeg retter på ham. Det kan han ikke gå og sige så meget om altid. Finally, not your time. Foi surpreendente descobrir que as personalidades dos dois irmãos que cresceram afastados durante mais de 20 anos eram mais parecidas do que as dos dois irmãos que cresceram juntos. As diferenças de país e cultura, os estímulos dos amigos, as diferenças na posição do indivíduo na família e na comunidade podem afetar a função do gene. Há gêmeos idênticos criados no mesmo ambiente e que acabam por ter vidas completamente diferentes. Amy Kondo tem 23 anos e trabalha numa das maiores empresas de computadores dos Estados Unidos. O seu trabalho é criar sistemas para os computadores das principais empresas. Após discutir o tipo de computador e de software com o cliente, o sistema é criado. Amy acha que o seu trabalho está intensamente de acordo com a sua personalidade. Yep, so we can call Barb. Has Barbara contacted you or Penwell? Oh, okay. Let me see if I can ping it for a second now. 数学は得意で昔からで高校の先生に数学じゃあんまり食べていかれないからコンピューターでもやってみたらって言われてで結構やったら好きだったし得意だったんで数学が好きだったのはどういうところが何でもかんでもちゃんときちんと答えが出るようなそんな昔はそういうのが好きだったんです
A irmã gêmea de Amy tomou um rumo completamente diferente. Esta é a sua irmã Kumi. Kumi estuda violoncelo desde os 5 anos e atualmente frequenta uma escola de música. O seu sonho é tornar-se violoncelista profissional. Falta-lhe apenas um mês para acabar o curso e já está a planear o seu primeiro concerto. Será o primeiro passo da sua carreira. A sua irmã Amy veio dos Estados Unidos pela primeira vez em 2 anos. Elas veem-se uma à outra como pessoas completamente diferentes. Kumiさんは逆にどうしてアメリカに行きたいと思わなかったんですか？行きたくないと思ったわけじゃなくて、何も考えなくて、日本も好きだったし、友達も行ってたって、全然不満もなかったんで、行こうとは考えなかった。逆になんで行くのって思って。Amy e Kumi nasceram e cresceram nos Estados Unidos, porque o seu pai esteve lá destacado durante alguns anos. Regressaram ao Japão quando estavam na 3ª classe e foram para a mesma escola. Quando Amy estava na escola secundária, venceu a oposição dos pais e transferiu-se para uma escola nos Estados Unidos. É uma perfeccionista em tudo o que faz e não tinha muitos amigos no Japão. Pelo contrário, Kumi é de trato fácil e tinha muitos amigos. Nesta altura, as personalidades eram já bastante diferentes. Como surgiram estas diferenças? Um neurónio pode ter 100.000 sinapses. A nossa personalidade é formada pelos neurotransmissores libertados nestas sinapses. Mas os genes não determinam por inteiro a função das sinapses. Um estudo recente confirma que a função da sinapse varia consoante os estímulos ambientais, mesmo que a sequência dos genes seja exatamente igual, tal como acontece nos gêmeos idênticos. O Dr. Karel Svoboda, um neurologista, analisa o impacto dos estímulos ambientais no cérebro. Ele retirou um neurónio do cérebro de um rato e estimulou-o com uma corrente elétrica muito fraca. Esta é a imagem do neurónio. 2 horas após a estimulação, começaram a surgir umas protuberâncias na zona indicada pela seta branca. Com a estimulação exterior, houve uma alteração na atividade do gene e formou-se um outro circuito. A rede do neurónio tem o poder de se modificar, reagindo aos estímulos. New spines, which are one part of the synapse, which we visualize in our images, could be made to appear when we applied electrical stimuli. I think it also, this study and many others show that external stimuli also determine the structure of neurons, not only the genetic makeup of the neuron, because here we're applying an external stimulus, we're changing the structure of the neuron, which is in addition to the genetic information that's contained in the nucleus. Mesmo que a sequência genética seja exatamente igual, tal como acontece nos gêmeos, a atividade no gene modifica-se com pequenas alterações do ambiente e em resposta a essas alterações. Os investigadores pensam que existe uma relação entre estas alterações e as diferenças na personalidade.
Quando uma pessoa vê um objeto, ouve um som ou se concentra em algo, há a geração de pequenos campos magnéticos no cérebro. Este exame é capaz de medir o mais pequeno campo magnético e permite-nos ver qual a zona do cérebro que está ativa. Vamos ver a atividade dos cérebros de Kumi e Emi com o auxílio desta máquina. A forma do cérebro é bastante parecida, praticamente igual. Vamos ver agora a atividade cerebral. Vemos claramente a diferença quando ouviram o som suave do vento a soprar. Quando uma pessoa está relaxada, há a geração de ondas alfa no interior do cérebro. A região onde as ondas alfa foram geradas com maior intensidade ocorreu em zonas opostas nos cérebros de Kumi e Emi. Os genes têm o poder de modificar a sua função em reação a fatores como as diferenças na educação na escola e em casa, as diferenças na posição na família, as esperanças e os desejos de cada um. Quando as nossas personalidades se desenvolvem, os genes mostram o seu poder. Mas os genes também têm o poder de se modificarem por ação de estímulos exteriores. Ao retirarem o máximo proveito dos genes que lhes foram transmitidos pelos seus antepassados, abrem-se aos seres humanos possibilidades infinitas no desenvolvimento das suas personalidades e vidas.